Os irmãos sinceros entendem que nós não devemos nos envolver com política, argumentando que Jesus e os apóstolos não se envolveram e que, portanto, a ação da igreja deve se limitar à oração e ao jejum. Pois bem, consideremos o seguinte: no tempo de Jesus não havia eleições e não havia voto. A única maneira de se mudar um governo era por meio de alguma revolução interna ou de alguma agressão externa, de uma guerra. Segundo, plataformas e ideias, propostas de governo que afetassem diretamente os bons costumes e a boa moral de um povo não eram submetidas à variação do próprio povo. A população não decidia sobre isso. E agora imagine que naquele tempo houvesse eleições e candidatos se apresentassem defendendo a seguinte pauta: erotização infantil, ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas, perseguição à igreja e ainda por cima criminalizasse todo e qualquer que se opusesse a isto. E ao mesmo tempo houvesse candidatos que se levantassem de maneira ostensiva e explícita contra tudo isto. Em quem vocês acham que Jesus e os apóstolos recomendariam o voto? Alguém pode responder: eles não orientariam o voto em nenhum dos lados. Eu pergunto, por que não? Jesus e os apóstolos se adequaram e viveram dentro de uma realidade política do seu tempo. Eles desfrutaram, sofreram das leis que existiam naquela época. Se vivessem hoje, por que se recusariam a votar? Por que se recusariam a orientar a igreja a se posicionar contra uma pauta maligna que afeta diretamente a nossa nação, trazendo desgraça? Consideremos, por exemplo, a situação de Mardoqueu e Esther. Eles convocaram o povo para a oração, eles convocaram o povo para o jejum, e o povo orou e jejuou, e eles oraram e jejuaram. Mas em paralelo, amados, eles tomaram ações políticas que influenciaram o rei Assuero a tomar decisões que preservaram o povo de Israel. Se pergunte, se Mardoqueu e Esther tivessem se limitado a jejuar e orar e se recusassem a tomar as posições que tomaram e exercer a influência política que exerceram sobre Assuero, será que Deus teria feito tudo o que ele fez? Meus queridos, nós devemos orar com instância, com perseverança, com muita definição, mas nosso esforço espiritual de oração e jejum não impede que nos posicionemos e expressemos de maneira clara a nossa posição, uma posição contrária a essa pauta maligna que é estar. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre, em nome de Jesus.